Fala nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o uso do hífen. Eu não trouxe todas as regras, até porque não caberia aqui no quadro, e também se eu colocasse todas as regras aqui, o máximo que eu poderia colocar, atrapalharia mais do que ajudaria. Então, eu trouxe aqui, eu condensei aqui algumas regras que abrangem a maior parte das palavras que nós usamos no dia a dia. Ou melhor, eu coloquei aqui algumas regras que são essenciais para iniciar o entendimento da estrutura da hifenização, e a partir daqui a gente vai aprofundando com algumas regras específicas. O importante é que vocês massifiquem, entendem o que eu passarei aqui, pois a partir das regras que aqui serão explanadas, vocês acertarão aí a maior parte das palavras que se depararem no dia a dia e que exijam o uso do hífen. Olha só, listei aqui alguns prefixos e falsos prefixos. Ante, anti, circum, co, contra, entre, extra, hiper, infra, intra, sobre, sub, super, supra, ultra, aero, agro, arc, alto, bio, eletro, gel, hidro, macro, max, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pseudo, retro, semi, tele. Pessoal, quando vocês se depararem com um destes prefixos e a palavra seguinte começar por H ou por vogal idêntica à última letra do prefixo, usa-se hífen. Resumindo, eu quero que vocês deem total atenção ao H, porque o H é ali um ponto-chave para o uso do hífen, tá? Então memorizem. Quando vocês veem lá uma palavra começando com H e vocês perceberem que existe um prefixo antes, haverá hífen. Salvo raras exceções que nós veremos depois em outra aula, eu quero que inicialmente vocês olhem para o H como um ponto-chave do uso do hífen, tá bem? Fora o H, nós temos aquela questão da vogal igual, que muitos professores até brincam, que dizem, olha só, pessoal, vogais iguais se afastam, vogais diferentes se juntam, os opostos se atraem. É essa brincadeirinha mesmo aí que dá certo. Então, vogais iguais, ou seja, se você tem aqui um prefixo terminando com a vogal E tem uma palavra começando pela vogal E, haverá hífen. Se tem aqui um prefixo terminando com a vogal I e uma palavra começando com uma vogal I, haverá hífen. Se for vogal diferente, não haverá hífen, tá bem? Então vamos aos exemplos. Anti-inflamatório, como eu citei agora há pouco. Anti termina com a vogal I, inflamatório começa com a vogal I. Então é hífen obrigatório. Micro-ondas, auto-observação, semi-internato, anti-herói. Aí aqui a gente já entra na regrinha do H, tá bem? Temos o prefixo e a palavra seguinte começando com H. Anti-higiênico. E, pessoal, é uma quantidade muito grande de palavras que possuem esta estrutura, tá? O H é muito recorrente aí com o uso do hífen. Super-homem, mini-hotel, sobre-humano. Então, temos aqui uma lista de exemplos, tá? Que estamos utilizando alguns daqueles prefixos. Agora, olhem só, pessoal. Se for diferente, se a estrutura for diferente, não for com a vogal igual ou não iniciar por H, aí não haverá hífen, como veremos aqui nestes exemplos. Olha só, aeroespacial, autoanálise, autoaprendizagem, contraindicação, macroeconomia, hipersensibilidade, tá vendo? Olha só, temos aqui o prefixo hiper e a palavra sensibilidade não começa nem com H, nem com vogal igual, tá bem? Aqui temos um exemplozinho bom para exemplificar, já que todos os acima foram exemplos em que nós temos duas vogais distintas. Aí aqui temos o prefixo mini, mini saia, e contra-regra, que justamente eu coloquei aqui para que nós possamos falar que aqui é outra regra, pessoal. Olha só, se você tiver um prefixo que termine por vogal, tá bem? Vou simplificar a regra aqui. Vogal
e a palavra seguinte começar por S ou R, não se usará hífen e nós dobraremos a consoante, tá bem? Da forma que está aqui, olha, mini saia. Temos aqui a consoante dobrada, pessoal, ó, 2 S contra a regra, 2 R's, tá bem? Então, se algum daqueles prefixos, né, terminando em vogal, se deparar com uma palavra que comece com S ou R, não se usa hífen e dobra-se a consoante, tá bem? É uma regrazinha específica, mas que tem pegado muita gente nas provas. E aí você me fala, ah, professor, então levando em consideração essa regra, a palavra guarda-roupa, como ficará? Guarda-roupa. Como ficará? Eu usarei, então, já que eu tenho aqui uma palavra terminando por uma vogal e a palavra seguinte começando por R, fica dessa forma? Não, pessoal, não. Justamente porque aqui eu tenho uma palavra formada por composição. Não é uma palavra em que eu tenha um prefixo, tá bem? Por isso que é importante fazer a distinção entre as palavras formadas por composição, e aí a gente tem que estudar o processo de formação das palavras, e as palavras terminadas, e as palavras formadas por prefixos, né? Ou sufixos, mas aí a gente está falando de hífen, então nós estamos falando de prefixo. É importante que nós saibamos diferenciar, para não incorrer aqui neste erro, tá bem? Nós temos aqui uma palavra formada por um verbo, né? Que tem a semântica de verbo, guarda, mais um substantivo, roupa. Palavra formada por composição, diferentemente do que ocorre aqui, né? Que nós temos 2 prefixos, mini e contra. Então, no caso aqui, guarda-roupa possui hífen, tá bem? Eu farei outro vídeo, né, em que nós abordaremos o uso do hífen com palavras formadas por composição, tá bem? Palavras compostas. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. A gente procura sanar, esclarecer todas as dúvidas. Se gostou deste vídeo, deixa o like aí, tá bem? Compartilha. E se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aí no botão inscrever-se para continuar recebendo mais aulas e dicas de língua portuguesa.